Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato, não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar, e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando estes irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos.
É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer: as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco, é tímido, e quando fala, é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes! Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Lamentações, capítulo 1. Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela.
O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas, e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente, e não há gente para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam, e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como corços que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos, que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua, e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto, envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz: "Ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça." Aos que vão passando, Jerusalém diz: "Olhem para mim. Será que existe uma dor igual à minha?" No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço, e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo como se esmagam as uvas para fazer vinho. Tudo isso me faz chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados, o Senhor mandou inimigos contra mim e eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos, escutem, vejam a minha dor.
As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades. Castiga-os, como me castigaste por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer e o meu coração está doente. Lamentações, capítulo 2. Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém, que parecia um céu e que era orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. Sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá e na sua ira acabou completamente com as suas fortalezas. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram, ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e com a sua força matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse fogo sobre os moradores de Jerusalém. O Senhor é como um inimigo. Ele destruiu Israel, derrubou as suas fortalezas e arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o seu templo como se fosse uma horta e destruiu o lugar onde o adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali eles deram seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e, sem descanso, o levou até o fim. Muralhas e paredes racharam e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados no entulho e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor.
Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio. Em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas, com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo. E porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas criaturas dizem: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém, querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Os que vão passando zombam de você. Eles sacodem a cabeça, dão risadas e perguntam: é esta a cidade que era chamada de beleza perfeita? É esta o orgulho do mundo inteiro? Todos os seus inimigos falam contra você e zombam. Com ódio eles dizem: nós destruímos Jerusalém. Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor. Que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chore sem parar. Levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça a vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó Senhor, e pensa: alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste irado, tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar de todos os lados os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse uma festa religiosa. Ó Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos que criei com tanto amor.
Salmo 128. Canção de peregrinos. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que, lá do Monte Sião, o Senhor o abençoe. Que, em todos os dias da sua vida, você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Capítulo 11. A morte de Alexandre Epífanes. O rei Ptolomeu Filométor do Egito juntou um exército enorme. Os soldados eram tantos quanto os grãos de areia da praia do mar. Conseguiu também muitos navios e, por meio de mentiras, tentou tomar o reino de Alexandre e juntá-lo ao seu próprio reino. Assim, ele chegou à Síria com promessas de paz. Os moradores das cidades abriram os portões e saíram para se encontrar com ele. É que o rei Alexandre tinha ordenado que fizessem isso porque Ptolomeu era seu sogro. Em cada cidade por onde passava, Ptolomeu deixava soldados para controlarem. Quando Ptolomeu chegou a Asdod, mostraram a ele as ruínas do templo de Dagom, que tinha sido destruído pelo fogo. Ele viu também a cidade de Asdod e os povoados que ficavam em redor e que também estavam arrasados. Havia corpos espalhados por toda parte e também restos dos corpos que Jonatas tinha queimado na batalha. Os corpos estavam em montões na beira da estrada por onde Ptolomeu ia passar. Contaram a ele o que Jonatas tinha feito, dando um jeito para que ele jogasse toda a culpa em cima de Jonatas. Mas o rei não disse nada. Jonatas foi até Jope e recebeu o rei com muita festa e grandes comemorações. Os dois se cumprimentaram amigavelmente e passaram a noite ali. Depois, Jonatas acompanhou o rei até o rio Eleutero e dali voltou para Jerusalém. Assim, Ptolomeu se apossou de todas as cidades do litoral do norte até a cidade de Seleucia Marítima. Em seguida, Ptolomeu enviou mensageiros ao rei Demétrio com a seguinte mensagem: Vamos fazer o seguinte trato. Eu lhe darei como esposa a minha filha, que agora é esposa de Alexandre, e você será o rei do reino do seu pai. Estou arrependido de ter dado minha filha a Alexandre, pois ele tentou me matar. Ptolomeu fez essa acusação contra Alexandre porque queria se apossar do reino dele. Por isso, tirou sua filha Cleópatra de Alexandre e a deu a Demétrio. Não quis mais saber de Alexandre, e os dois se tornaram inimigos declarados. Depois Ptolomeu foi para Antioquia, entrou na cidade e se fez rei da Síria. Agora ele era rei de 2 reinos, o do Egito e o da Síria. Enquanto isso,
o rei Alexandre estava na Cilícia, porque o povo daquela província havia se revoltado. Mas, quando ficou sabendo do que Ptolomeu tinha feito, marchou para lutar contra ele. Ao mesmo tempo, Ptolomeu foi com um enorme exército lutar contra Alexandre e fez com que ele fugisse. Alexandre foi para a Arábia, tentando ficar em segurança. Assim, Ptolomeu saiu vitorioso. Um chefe árabe chamado Zabdiel cortou a cabeça de Alexandre e a enviou a Ptolomeu. Porém, 2 dias mais tarde, o próprio Ptolomeu morreu e os seus soldados foram mortos pelos moradores das cidades onde ficavam as fortalezas. Assim, no ano 167 da era grega, Demétrio II se tornou rei. Jonatas ganha a amizade de Demétrio II. Naqueles dias, Jonatas reuniu os soldados da Judéia para atacar a fortaleza que havia em Jerusalém e mandou fazer muitas máquinas de derrubar muralhas. Mas alguns judeus apóstatas, que tinham ódio do seu próprio povo, foram falar com o rei Demétrio II e lhe contaram que Jonatas estava em Jerusalém atacando a fortaleza. Ao ouvir isso, Demétrio ficou furioso. Foi imediatamente para Ptolemaída e escreveu uma carta a Jonatas, ordenando a ele que parasse de atacar a fortaleza e que viesse se encontrar com ele o mais depressa possível. Quando recebeu a carta, Jonatas ordenou aos seus soldados que continuassem a atacar a fortaleza e escolheu alguns líderes judeus e sacerdotes para acompanhá-lo na viagem. Arriscando a vida, ele foi encontrar-se com o rei em Ptolemaída. Levou prata, ouro, roupas e muitos outros presentes. E Jonatas ganhou a simpatia do rei. Alguns judeus apóstatas começaram a acusá-lo, mas o rei tratou Jonatas como Alexandre e Ptolomeu o haviam tratado. E lhe prestaram homenagens na presença de todos os amigos do rei. Ele confirmou Jonatas como grande sacerdote. Deu de novo a ele todos os privilégios que ele tinha antes e pôs o nome dele na lista de primeiros amigos do rei. Aí, Jonatas pediu ao rei que não obrigasse mais a Judéia e os 3 distritos que antes tinham sido parte da Samaria a pagarem impostos. Jonatas, por sua parte, prometeu dar a Demétrio 10 toneladas de prata. O rei gostou da proposta e escreveu a Jonatas uma carta que dizia o seguinte: O rei Demétrio envia saudações ao seu prezado amigo Jonatas e ao povo judeu. Já escrevi ao nosso parente Lástenes a respeito de vocês. E para que vocês saibam o que escrevi, vai nesta carta uma cópia da carta que mandei a ele. O rei Demétrio envia saudações a Lástenes, seu grande amigo. Os judeus são nossos amigos. Têm cumprido as suas obrigações e sempre têm tido boa vontade para conosco. Por isso, resolvemos dar-lhes alguns benefícios. Confirmamos a autoridade deles sobre o território da Judéia e sobre os 3 distritos de Efraim, Lida e Ramataim. Esses distritos e as terras que ficam ao seu redor faziam parte da Samaria, mas agora fazem parte da Judéia. Todos os que vão oferecer sacrifícios em Jerusalém não precisarão mais pagar os impostos anuais que o rei recebia deles no passado, isto é, os impostos sobre os produtos das plantações
e das árvores frutíferas. Eles não precisarão também pagar os outros impostos, dízimos e taxas que nos estão pagando, nem a taxa do sal, nem os impostos especiais que são do rei. Eles não precisarão pagar mais nada disso. E daqui em diante, nenhum desses benefícios poderá ser anulado. Agora, prezado Lástenes, não deixe de mandar fazer uma cópia desta carta e entregue-a a Jonatas, a fim de que ele a coloque num lugar público, no Monte Santo. Jonatas apoia Demétrio II. Agora o país estava tranquilo e ninguém estava fazendo revoltas contra o rei Demétrio. Por isso, ele dispensou seus soldados e os mandou todos de volta para casa, menos os soldados estrangeiros que havia contratado nas ilhas gregas. Por causa disso, os soldados que tinham servido aos reis que haviam reinado antes de Demétrio ficaram com ódio dele. Trifão, um homem que tinha sido aliado do rei Alexandre Epífanes, notou que todos os soldados estavam se queixando de Demétrio. Então, foi falar com Imalcué, um árabe que estava criando o menino Antíoco Epífanes, filho de Alexandre, e pediu com insistência que lhe entregasse o menino, a fim de que este ficasse como rei no lugar do seu finado pai. Trifão ficou ali muitos dias e contou a Imalcué o que Demétrio tinha feito e como seus soldados tinham ódio dele. Jonatas enviou uma mensagem ao rei Demétrio pedindo que ele tirasse os seus soldados da fortaleza de Jerusalém e das outras fortalezas espalhadas pelo país, pois eles continuavam a lutar contra o povo de Israel. Demétrio enviou a Jonatas a seguinte resposta: Vou fazer o que você me pediu. E além disso, assim que aparecer uma boa oportunidade, também vou prestar a você e ao seu povo muitas homenagens. Por enquanto, a melhor coisa que você pode fazer é me mandar soldados para lutarem do meu lado, pois todos os meus soldados me abandonaram. Então Jonatas enviou 3.000 soldados experientes para Antioquia. E o rei Demétrio ficou muito contente quando eles chegaram lá. Aí, uns 120.000 homens, todos eles moradores de Antioquia, se reuniram no centro da cidade, resolvidos a matar o rei. O rei se escondeu no palácio, enquanto os que estavam fazendo a revolta ocuparam as ruas. E a luta começou. O rei pediu aos soldados judeus que o socorressem, e todos eles foram prontamente para o seu lado. Eles se espalharam pelas ruas da cidade e mataram quase 100.000 pessoas. Eles salvaram o rei, mas naquele mesmo dia puseram fogo na cidade e pegaram muitos objetos de valor. Quando os moradores de Antioquia viram que os soldados judeus estavam mandando na cidade, ficaram com medo. Então foram falar com o rei e pediram o seguinte: Por favor, queremos nos entregar. Mande que os judeus parem de lutar contra nós e que parem de destruir a nossa cidade. Aí jogaram as suas armas no chão e se entregaram. Assim os judeus conquistaram a admiração do rei e de todo o povo do seu reino e voltaram para Jerusalém levando uma enorme quantidade de objetos de valor. Assim, Demétrio firmou seu poder como rei e houve paz
e tranquilidade no país inteiro. Mas Demétrio não cumpriu nenhuma das promessas que tinha feito a Jonatas e se tornou inimigo dele. E ao invés de dar recompensas a Jonatas por todos os favores que este lhe havia prestado, começou a tratá-lo muito mal. Jonatas torna-se aliado de Antíoco VI. Depois disso, Trifão voltou para Antioquia, levando consigo Antíoco VI Epífanes, que ainda era menino. Antíoco foi coroado rei e começou a reinar. Todos os soldados sírios que Demétrio tinha dispensado ficaram do lado de Antíoco. Eles lutaram contra Demétrio e o derrotaram, e ele fugiu. Trifão ficou com os elefantes de guerra e conquistou a Antioquia. O jovem Antíoco Epífanes escreveu a seguinte carta a Jonatas: Eu o confirmo como grande sacerdote e o faço governador dos 4 distritos. E lhe dou também o título de amigo do rei. Ao mesmo tempo, Demétrio enviou a Jonatas copos de ouro e um jogo de pratos. E lhe deu o direito de usar copos de ouro, de usar um manto de púrpura e uma fivela de ouro. E Demétrio colocou Simão, irmão de Jonatas, como governador do litoral, desde a escada de Tiro até a fronteira do Egito. Jonatas marchou com seus soldados, atravessando a província de Celecíria e as suas cidades. E os exércitos sírios juntaram-se a ele para lutarem do seu lado. Ele chegou a Asquelon e os moradores dali o receberam com muita festa e grandes comemorações. De Asquelon, ele foi até Gaza, mas os moradores daquela cidade trancaram os portões e não o deixaram entrar. Jonatas atacou a cidade, pôs fogo nos povoados em redor e ficou com todos os objetos de valor que havia neles. Então os moradores de Gaza se entregaram e Jonatas fez paz com eles. Ele pegou os filhos dos líderes da cidade como reféns e os mandou para Jerusalém. Depois continuou sua marcha até chegar a Damasco. Ali, Jonatas recebeu a notícia de que os generais de Demétrio tinham ido com um enorme exército para a cidade de Quedes, na Galileia, a fim de fazê-lo desistir do seu plano. Então Jonatas saiu para combatê-los, mas deixou na Judéia seu irmão Simão com o exército que ele comandava. Simão acampou em frente de Bet-sur. Os seus soldados cercaram completamente a cidade, atacando-a durante muitos dias. Finalmente, os moradores de Bet-sur se entregaram e Simão fez paz com eles. Ele os expulsou da cidade, se apossou dela e deixou alguns soldados ali para a controlarem. Depois, Jonatas e os seus soldados acamparam nas margens do lago da Galileia. No dia seguinte, bem cedo, marcharam até a planície de Hazor, onde encontraram o exército dos estrangeiros que estava marchando contra eles. Os sírios tinham preparado uma armadilha, deixando uma parte do exército nas montanhas, enquanto que na planície a tropa principal marchava para atacar os judeus. Aí os homens que estavam nas montanhas saíram do esconderijo e atacaram o exército de Jonatas. Todos os soldados de Jonatas fugiram. Não ficou nenhum. Só ficaram os generais Matatias, filho de Absalão, e Judas, filho de Calfe. Em sinal de desespero,
Jonatas rasgou as suas roupas, jogou terra na cabeça e começou a orar. Depois foi lutar de novo e derrotou os sírios, e todos eles fugiram. Quando viram isso, os soldados de Jonatas, que estavam fugindo, voltaram para lutar ao lado dele e foram atrás dos inimigos até chegarem a Quedes, onde ficava o acampamento sírio, e os judeus tomaram o acampamento. Naquele dia, quase 3.000 soldados inimigos foram mortos. E Jonatas e os seus soldados voltaram para Jerusalém.